Que jogo, meus amigos! O Palmeiras é o time da virada, prova isso mais uma vez, vencendo o Fluminense em pleno Maracanã, quebrando um longo tabu aí. E afinal, foi uma partida convincente do Palmeiras? Você confere agora aqui comigo. Fala galera, eu me chamo Eric e esse aqui é o meu novo canal criado essa semana. Se você caiu aqui de paraquedas, por favor, fica até o final do vídeo, assista ao conteúdo e aí se você gostar e se realmente for algo que faça sentido para você, eu peço que você deixe seu like e venha se inscrever para fortalecer nesse meu novo projeto aqui. Mas sem mais enrolação, vamos direto para o conteúdo do vídeo, começando pelas escalações. O que todo mundo esperava é que teria sim uma mudança na zaga, afinal o Bruno Fux recebeu o seu cartão amarelo, ficou de fora desse jogo. Porém, quando a escalação saiu, para surpresa de todo mundo, não tinha o Piquerez. Não vi o nome do Piquerez, achei estranho, mas o Abel disse ali na coletiva, né, que o Piquerez está lesionado. Temos o caso do Felipe Anderson, mas já já a gente chega nisso. Mas a escalação do Palmeiras mais ou menos manteve, né, aquela mesma estrutura de time, só que aí sem o Piquerez também devido a essa lesão dele. O primeiro tempo do jogo começa sendo muito favorável ao Palmeiras, mesmo sendo o time visitante. O Palmeiras já começou impondo o jogo. Foram os 5 primeiros minutos em que o Palmeiras tentava criar, o Palmeiras tentava buscar passes, porém depois ali dos 5 minutos o Fluminense que começou a dominar o jogo, o Fluminense começou a ter mais a bola e tentar criar, e quando o Fluminense não tinha bola, começou a marcação alta em cima do Palmeiras, e é importante a gente atentar esse detalhe porque o Palmeiras tem muita dificuldade de sair jogando contra times que fazem essa marcação mais alta, essa pressão mais em cima desde a saída ali com o goleiro já marcando individualmente, marcando pressão. Uma prova disso é que o Palmeiras teve que recorrer, né, à tática do cabeça fria, chutão para frente, né? Porque tentava encontrar um jogador melhor posicionado lá na frente. Eu diria que ali os primeiros 20 minutos de partida foi muito isso, 5 minutos de bola para cada um, tentando criar, tentando achar espaço, mas com 20 minutos de partida a gente tinha 0 finalizações para os dois times, então assim, não teve criação, foi um jogo que estava muito truncado e o jogo permaneceu assim pelo menos até os 25 minutos de jogo. Porque aos 25 minutos de jogo exatamente é o momento da lesão do Felipe Anderson. O Felipe Anderson, ele em uma falta cai. É meio estranho porque não há uma abertura de jogo por parte do Palmeiras em dizer a real situação do Felipe Anderson. É um jogador que veio da Europa, tinha essa como fama o fato de não perder uma partida, de não se lesionava. E ele chega ao Palmeiras e começa a enfrentar muito isso. O Abel sempre fala que é consequência do calendário, mas às vezes fica aquela... Não sei se é por causa da situação do Paulinho, mas fica aquela sensação tipo, será que não tem algo a mais acontecendo? Porque o Felipe Anderson, mais uma vez, ele desfalca o Palmeiras em uma lesão. Então, assim, não sabemos a gravidade, se é algo mais sério, quanto tempo ele vai ficar fora. Mas, assim, voltando pro jogo, até os 25 minutos, que é quando acontece a falta no Felipe Anderson, o Palmeiras não estava conseguindo criar, o Palmeiras não conseguia sair. A bola só ficava ali na saída de 3, sabe? Entre os 3 jogadores da saída de 3 do Palmeiras e não conseguia levar essa bola mais pra frente. O Fluminense já estava conseguindo construir um pouco melhor que o Palmeiras, já estava conseguindo achar algumas finalizações, mas era um jogo ainda muito truncado. Só que em uma dessas saídas de jogo do Fluminense, que ele conseguia chegar na área, aconteceu o lance do pênalti. O lance do pênalti, ele acontece assim, era 30 minutos de jogo, o Palmeiras ele não conseguia criar e o Fluminense era quem estava muito mais próximo do gol. E ok, estamos falando do time que está jogando em casa e isso é natural de certa forma acontecer. Porém o lance do pênalti acontece num escanteio, que era o terceiro escanteio do Fluminense, em que o Fluminense fazia a mesma jogada. Cobrança curta, bola no Soteldo fingia que ia por fora, cortava para dentro e cruzava. E que o Palmeiras não conseguiu, né, fazer muita coisa, a bola chega na área e aí acontece o lance do pênalti. Discutível, eu acho que sim, mas nós não estamos aqui para entrar nesse mérito, quero falar mais sobre o decorrer do jogo. Mas fato é que foi marcado pênalti e aí, infelizmente, não teve como, foi gol deles. Depois do gol, não mudou muita coisa, o Palmeiras continuou com muita dificuldade de criar jogo, o meio de campo do Palmeiras não estava muito inspirado, mas aí no finalzinho, para testar o coração de todos nós palmeirenses, o Palmeiras encontra um gol naquilo que é o ponto fraco do Fluminense. A bola aérea do Fluminense tem sido um ponto muito fraco, eles têm levado muitos gols dessa forma, e o Palmeiras soube explorar bem, e aí aparece aquilo que eu sempre falo aqui, só tenho um vídeo no canal e eu sempre falo, mas aquilo que todo mundo fala, né? A eficácia. O Palmeiras sempre tem problema com eficácia,
mas não dessa vez. Foi uma finalização ao gol suficiente para o Palmeiras marcar seu primeiro gol. Sim, de fato, o Fábio ele errou, mas isso não tira o mérito do Palmeiras em buscar a jogada em bola aérea e saiu o gol do Palmeiras para a gente poder ir para o intervalo com 1-1 no placar. Fim do primeiro tempo, o Palmeiras tinha mais posse de bola, era 60-40. O Fluminense, apesar de ter 7 finalizações, conseguiu um gol e o Palmeiras, com uma finalização, fez o seu gol. Então, assim, a eficácia nos ajudou nesse momento, porém, o Palmeiras ainda estava com essa dificuldade. Foi tudo isso que eu já falei para vocês aqui. Não estava funcionando, o Palmeiras não conseguia sair jogando e isso era o que o Palmeiras tinha que consertar para o segundo tempo. O segundo tempo começa e parece que entra um novo Palmeiras em campo, porque o Palmeiras já começa marcando pressão, marcando alto o Fluminense. Era aquilo que o Fluminense estava fazendo com o Palmeiras começou a fazer contra o Fluminense e começou a dar resultado, começou a aparecer, a bola começou a ficar com o Palmeiras começou a criar. E é inclusive nessa marcação alta do Palmeiras que o Palmeiras consegue roubar a bola e criar uma ótima oportunidade para o Facundo aparecer na cara do gol. E aí a eficácia que tinha aparecido lá no primeiro tempo, né, não durou muito tempo, foi embora, porque aí o Facundo perde na cara do goleiro, a bola ainda sobe quando ela volta. Eu não entendi exatamente, o Facundo estava na bola e o Vitor Roque chegou na bola também, meio que os dois disputaram a mesma bola, mas enfim, fato é que o Palmeiras não aproveitou dessa vez a chance que teve, a eficácia passou longe, mas o Palmeiras mostrou sinais de mudanças já no começo do segundo tempo, que foi muito importante para dar confiança para o time. E essa pressão alta do Palmeiras deu tão certo que aos 16 minutos, em uma bola cruzada ali pelo meio, o Vitor Roque consegue roubar a bola, consegue ir com muita calma, muita frieza, limpar a jogada e bater pro gol. Cara, o Vitor Roque, ele se encontrou, cara. Eu não sei se é muito cedo pra gente falar isso, mas é o segundo gol dele, apesar que, né, contra o Galo tem toda aquela questão de ser gol contra ou não, mas assim, de fato, ele fez uma boa partida contra o Galo e ele faz uma boa partida. No primeiro tempo, a bola não chegava nele, ele estava até vindo para buscar a bola, mas a bola não chegava nele lá na frente. E aí no segundo tempo ele consegue achar essa bola, ele consegue achar esse gol, é mérito dele, ele intercepta a bola, ele limpa com muita frieza, consegue bater no gol, tipo assim, fundamentos, aquilo que a gente estava cobrando do Vitor Roque, de ele conseguir ter calma, de conseguir finalizar com calma, de conseguir de fato conduzir a jogada, finalizar com maestria, e ele mostra tudo isso nesse gol. Realmente fico muito feliz porque o Vitor Roque está se encontrando. É claro que muitos vão dizer que foi uma falha da defesa do Fluminense, mas a minha visão é que o Palmeiras forçou o erro da zaga do Fluminense. Mas fato é que até a metade ali do segundo tempo, até os 25 minutos mais ou menos, o Palmeiras mostrou que estava sendo um jogo totalmente inverso do que aconteceu no primeiro tempo, sendo o Palmeiras o time que marcava alto, que pressionava, parecendo ser de fato o time mandante. O Palmeiras impôs jogo, que isso é muito importante para o Palmeiras. Faltava um pouco isso para o Palmeiras, mas o Palmeiras estava lá, estava impondo o seu jogo, estava buscando criar. Aos 25 minutos o Fluminense consegue uma escapada, não lembro agora quem foi o jogador que sai na cara do Everton, mas ele acaba chutando totalmente errado, ainda bem, e o Palmeiras começa de fato a mostrar que estava dominando a partida. Depois das alterações do Abel começa a aparecer, ele já faz 3 substituições logo de cara, mostrando que iria fechar o time. Ele tira o Evangelista e coloca o Emiliano Martins, né, um volante mais ali para fazer marcação, para fechar mais o jogo. Ele tira o Facundo Torres e coloca o Alan, mais de velocidade, e ele tira o Vitor Roque já cansado para colocar o Flaco Lopes, né, um jogador mais descansado, que em teoria teria mais energia, mais força para poder jogar no contra-ataque. Então o objetivo do Abel ali com aquelas mudanças foi: vamos fechar a casinha e vamos jogar por uma bola. No contra-ataque a gente marca e resolve o jogo. Ou pelo menos deveria ter sido assim. Parecia promissor. Aos 35 minutos o Palmeiras consegue o primeiro contra-ataque e era uma situação de 3 jogadores do Palmeiras contra um zagueiro do Fluminense, que o Palmeiras demora para tomar decisão, né? Demora para soltar a bola, e aí a zaga consegue se recompor, mas quando o Palmeiras chega dentro da área, o Flaco segura muita bola, demora para tomar decisão. Quando toma a decisão de chutar, já era meio tarde, o zagueiro já estava trancando o chute dele e não deu certo. O Palmeiras não aproveitou uma ótima chance. Se o Palmeiras tivesse matado o jogo ali, teria sido muito melhor o restante do jogo pra gente. De fato, o jogo, depois dessas substituições, foi mais do Fluminense, o Fluminense atacando, o Fluminense tentando criar as jogadas. O Palmeiras ainda consegue uma saída ali aos 41 minutos mais ou menos, né? O Alan ele fica meio que de frente para o Fábio para dar uma finalização, mas ele já estava mais na lateral ali do
do campo, o Fábio acaba defendendo, mas isso gera uma sequência de escanteios, se eu não me engano foram 3 escanteios, que o Palmeiras conseguiu aliviar um pouco a pressão, porque era muito ataque do Fluminense, e o Palmeiras segurou um pouquinho mais a bola e conseguiu pressionar um pouco mais. Porém, a eficácia, novamente, é chato falar, mas assim, no jogo contra o Galo, quando saiu o primeiro gol de escanteio, você fala, uau, o Palmeiras voltou a marcar em bola parada, mas era o 6º escanteio, que aí saiu o gol. E dessa vez, novamente, mais e mais escanteios, e o Palmeiras não conseguia aproveitar. O Palmeiras poderia e teve muitas chances de matar o jogo antes, mas nós sofremos até o final pela falta de eficácia. E bom, depois disso não acontece muita coisa, bom, pelo menos eu achava que não ia acontecer muita coisa, mas do nada tem um cartão vermelho, mas já vamos chegar lá. Ainda tem mais uma saída do Palmeiras, mais um contra-ataque, e novamente Flaco Lopes demorando muito para pensar, entrou desligado no jogo, e enfim, demorou a tomar a decisão, o Palmeiras não consegue marcar, e ao final do jogo a gente tem um cartão vermelho pro Alan, uma entrada que assim, faz parte, eu entendo que ele é um jovem, chegando agora, inexperiente, às vezes vai acontecer situações do tipo, não prejudicou o time, porque foi no final, mas enfim, faz parte e eu não vou nem entrar muito no mérito disso, o importante foi o resultado para o Palmeiras, super importante de verdade para o Palmeiras esse resultado. Mas foi isso, fim de segundo tempo, o segundo tempo do Palmeiras foi muito melhor, o Palmeiras mostrou tudo aquilo que no primeiro tempo não conseguia mostrar, foi de fato uma virada de jogo ali, né? Se nós olharmos para números, o Palmeiras teve menos posse de bola, sim, do que o Fluminense no segundo tempo, mas isso é muito pelo final do jogo ali, metade do segundo tempo em diante, que o Palmeiras tem aquela mudança de postura que eu falei com as substituições, porém o Palmeiras criou mais, o Palmeiras teve 7 finalizações, lembrando que o primeiro tempo foi uma finalização apenas, a do gol, então o Palmeiras tem 7 finalizações, 4 delas no alvo. Porém, eu vou ter que citar novamente, a eficácia pesa, não dá para perder aquele tanto de gol, tem que aproveitar, tem que marcar. Mas é isso, antes de eu entrar aqui nos destaques da partida, eu quero só pedir para você que me assistiu até aqui, por favor, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal, esse canal está começando, você pode ver, esse é só o segundo vídeo do canal, mas sempre que tiver um jogo do Palmeiras eu vou tentar trazer esse pós-jogo aqui, quero melhorar ainda mais, já estou com o microfone agora, quero trazer uma TV aqui para mim conseguir ilustrar os lances para vocês, então eu peço a sua ajuda, por favor, se inscreve, se você participa de algum grupo aí de palmeirenses, manda o link desse vídeo lá, já me ajudaria muito. Mas vamos então para os destaques da partida, eu tenho que falar dele, Vitor Roque, não tem como, o menino se encontrou, ainda bem Vitor Roque está jogando bem, Vitor Roque está conseguindo ajudar o time, e é isso que a gente espera dele, né? Eu espero que ele possa melhorar ainda mais, que ele possa ser cada vez mais participativo, foi uma excelente partida dele, assim como já tinha sido uma excelente partida contra o Galo, e que ele possa continuar crescendo dentro do Palmeiras. E sobre o Vitor Roque, eu acho que a gente pode dizer assim, que dos 2 jogos do Palmeiras foram 2 vitórias, e tá na conta dele, né? Ele foi muito fundamental no jogo contra o Galo, e foi muito fundamental também nesse jogo, o gol da virada vem dele, uma pressão que ele faz, ele rouba a bola, ele faz o gol. Então assim, são 6 pontos nossos que já está na conta do Vitor Roque e que ele possa conseguir trazer muito mais alegrias aí pra gente. E os destaques negativos, ou não destaques, eu acho que eu posso dizer, para mim foi o Vanderlan. Não é que ele fez algo errado, mas é que ele não fez, né? O Vanderlan, ele fez uma participação, para mim, muito apagada, tipo, não foi aquele jogo em que eu olho e falo, nossa, se não fosse o Vanderlan, nem isso, não é que ele precisava ser super diferencial, porém, o titular da posição, que é o Piquerez, no último vídeo que eu trago o pós-jogo do jogo do Palmeiras contra o Galo, o quanto eu não falei do Piquerez, né? Que ele estava lá, presente em todos os lances de gol do Palmeiras, o Piquerez estava lá, o Piquerez participou de alguma forma e foi fundamental. E o Vanderlan, ele simplesmente não apareceu, ele simplesmente só fez uma partida, mas assim, não tem o que destacar, mas também não tem o que criticar, não teve nada que ele fez errado, porém ele não agregou nada a mais além para o time, além do que fazer a função ali de lateral esquerdo que a gente já espera, porém assim, estamos falando do reserva do Piquerez, e nós não sabemos como vai ser essa lesão do Piquerez, quanto tempo de recuperação, e quem nós temos é o Vanderlan, então assim, eu espero mais de alguém que está como reserva imediato de um cara como o Piquerez. Eu acredito que não só eu, mas você também. Afinal, será que realmente é isso mesmo que a gente tem que esperar do Vanderlan? Eu quero que você deixe aqui no comentário, vamos debater sobre esse assunto. O Palmeiras precisa de mais alguém ali para a lateral esquerda no lugar do Piquerez para ser esse reserva imediato ao Piquerez?
Ou será que o Palmeiras deve continuar investindo no Vanderlan e tentando criar nele esse jogador que esteja à altura de ser um bom reserva para o Piquerez? O que você acha? Comente aqui no comentário, não se esqueça, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, é muito importante para mim. Tamo junto, até o próximo vídeo.